Boa tarde, estamos começando o nosso programa Mulheres Poderosas, aquele nosso encontro das terças-feiras à tarde. Eu sou Silvia Canquerini, junto com Karen Abbe e Flor, que não está aqui presente hoje, né? Seguimos até às 16 horas. Tema de hoje, Reiki, equilibre a sua energia vital. Toda a agitação dos grandes centros da vida moderna aí traz para a nossa vida diversos distúrbios, como síndrome do pânico, distúrbios do sono, dificuldades com a libido, problemas respiratórios, estresse, depressão. Buscar formas alternativas para driblar esses desequilíbrios e melhorar a qualidade de vida virou tendência entre habitantes dessas cidades, desses grandes centros. Antenado nessa técnica milenar, o Mulheres Poderosas dessa terça-feira traz a convidada especial, Cecília Fernando, para orientar os internautas para a gente conversar um pouco sobre os benefícios do Reiki à vida moderna. Boa tarde, Cecília. Estou vendo aqui que a Cecília é mestre de energia Reiki e também terapeuta holística, é isso mesmo? Tudo bem, Karen? Tudo, boa tarde, Silvia, boa tarde, Cecília. Boa tarde. Cecília, a Silvia falou que você é terapeuta holística. E eu gostaria de saber o que é terapia holística e qual a relação dela com os chakras. A terapia holística é que o terapeuta, ele enxerga a pessoa como um todo, né? Ele não é um corpo só, uma mente, ele é um todo. Ele é o corpo, a mente, os sentimentos, né? E os chakras, eles são centros de energia que faz parte de um dos corpos do ser. Nós temos o nosso campo áurico e existem esses chakras, que são centros de energia. Então, quando a gente vai trabalhar com energia Reiki ou qualquer outra técnica, os chakras naturalmente recebem benefício também. Mas é um dos corpos de centros de energia que nós temos. São 7 os mais conhecidos, né? Então, acho interessante a pergunta. Mas nós temos o corpo físico, eu vou falar do jeito que eu ensino meus alunos também. O corpo etérico, né? Aliás, deixa eu até fazer uma observação, nosso programa ele é muito gostoso, muito descontraído, com a participação do internauta, então a gente não adianta querer falar muito de forma sofisticada que fica complicado, vamos falar. Então nós temos o corpo físico, eu falo que o corpo etérico, eu lembro aquele corpo do Gasparzinho, que eu desenho, porque é o formato do corpo físico. Aí tem o corpo mental, emocional, esse conjunto de corpos que são mais sutis, né, que é formado o nosso campo áurico. E é um desses corpos que contém os chakras, que está ligado ao tempo físico. Chakras. A gente fala chakras, na verdade são chakras. São os chakras. Então, assim, cada chakra está ligada a uma glândula, e essa glândula está ligada a alguma parte do corpo físico. É isso. Mas são centros de energia importantes, porque quando uma pessoa não está bem, o primeiro sintoma que ela tem no físico, mas é nos outros corpos que começou a vir algum desequilíbrio até chegar no físico. E a porta de entrada ou de saída são os chakras. E eu posso dizer que isso seria, então, um bloqueio desses chakras? Eu estou com um determinado problema. Um estresse. Eu estou com um bloqueio num dos chakras. Não é bem assim, porque assim, o ser humano, nós como seres humanos, dependendo da maneira que você digere alguma situação da sua vida, que vai ocasionar um desequilíbrio emocional, mental e físico. Então, não é o chakra, não é exatamente às vezes você tem uma dor de cabeça, não é porque o seu chakra está em desequilíbrio, é porque você passou por alguma situação que digeriu de uma maneira que talvez não foi muito confortável, né? E aí vai ocasionando. É como se fosse um lago que você joga uma pedra e não vai formando ondulações. É a mesma coisa. É o reflexo de algo. Isso, aí você atinge os chakras e chega a atingir o físico. Isso é fato. Então, às vezes, não dá para você falar assim, vou tratar de um chakra, porque a pessoa é um ser, né? Ele não é um chakra. E assim, e algumas linhas, eles falam que nós temos até 88 mil chakras.
né, que nós temos os mais conhecidos, que são os maiores. Aliás, nós falamos algumas semanas atrás aqui, Sobre Karen, os sobre os chakras, chakras, né? Quando recebemos uma terapeuta sexual, né? E que falava de uma espécie de bloqueio em alguns e tudo mais, e fez essa colocação dos 7 chakras. E até na ocasião a gente ainda comentou sobre Sobre o chakra da laríngeo, chakra laríngeo, né? Quando uma pessoa ou precisa falar muito, né? Não importa a área que ela esteja, ou quando a pessoa, por exemplo, isso é muito comum, a pessoa precisa falar algo, não consegue e ela bloqueia. Então isso começa a gerar um desequilíbrio. aquilo que a gente gostaria de falar, né? Às vezes mandar alguém para aquele lugarzinho, né? Aquilo que a gente segura, né? Porque você E fica com aquela angústia, não é isso? Fica com aquela angústia, mas a angústia de uma pessoa assim, até atingir, até bloquear um chakra laríngeo e atingir até até desenvolver uma doença física, é aquela pessoa que sempre está engolindo sapo durante anos da vida, não é naquele momento só, é muito tempo. Né, para a pessoa poder, de repente, ter algum problema na garganta. Tem até como característica da personalidade, né? Guardar, vai segurando e um dia ela pode vir a colocar isso tudo para fora através de uma doença. Porque se uma pessoa também começa a pôr tudo para fora sem o filtro, ela também desequilibra. Então, assim, uma pessoa que de repente fala um monte de palavrão, né? Então, não tem nada contra os palavrões, mas em excesso desequilibra também. Né? Ou colocar, não precisa ser nem através dos palavrões, mas o excesso de colocar para fora também. Colocar para fora o tempo todo, sem um filtro também. Tem que ter um equilíbrio. Né? Agora, conta uma coisa, o reiki, ele está relacionado a alguma religião, alguma filosofia? Não. O reiki, isso que é muito bonito no caminho do reiki, que é uma técnica que veio oriental, né? Há muito tempo atrás, o Dr. Mikao Usui foi que recebeu o conhecimento, estudou, recebeu o conhecimento, porque o reiki passou para o Dr. Mikao Usui, que era um médico na época, e depois a senhora Takata. Daí, através da senhora Takata, foi se espalhando o reiki para o resto do mundo. Então, o reiki é uma técnica oriental, né? É uma técnica que independe de qualquer linha religiosa. Então, existem pessoas de várias religiões, espíritas, kardecistas, umbandistas, judeus, não importa a religião. O importante é que a técnica auxilie as pessoas, dependendo da situação que ela esteja. É uma terapia. É uma terapia. Não tem nada a ver com a religião, nada a ver. Então a pessoa pode estar, por exemplo, se tornar uma reikiana e fazer um trabalho voluntário numa casa espírita, não tem problema nenhum, ou numa igreja, ou ser um profissional. Até para um ateu. Isso, não tem nada a ver com a religião. Isso que é bonito no reiki. Ela é livre, né? Uma técnica que abrange e abraça todos que quiserem utilizar. É muito bonito. Entendi. Então, assim, Cecília, você falou um pouquinho como surgiu o reiki, né? Eu tenho uma dúvida. Eu cheguei a olhar, né, que o reiki ele é tibetano. Nós temos assim. Como que funciona É isso? muito interessante. Porque, assim, quando o reiki se espalhou para o resto do mundo, então surgiu o reiki tibetano-japonês, o reiki tibetano e o reiki alemão, mas vem tudo da mesma fonte. É tudo a mesma coisa. Vem da mesma fonte. É que foi desenvolvido em outras, as pessoas foram estudando, foram se aprofundando. Então, por exemplo, eu dou a técnica tibetano-japonês, mas tem alguns profissionais tibetano, outros alemão. O fundamento é o mesmo, que variam são as técnicas, é isso? Sim, mas o fundamento é o mesmo.